Sim, sim. Alô, alô. Cheguei. Cheguei com uma história impressionantemente bela, mas muito bonita. Muito. Tocou demais no meu coração. Me comoveu. Me emocionou. Tá preparada? Quer viver uma história que ela tem conteúdo, ela acrescentará algo em você, eu tenho certeza. Se você não tiver assim num bom dia, hoje é o dia ideal de você ouvir essa história, para crescer um pouco mais com ela. É uma história capaz de somar junto à sua persona, junto ao seu coração, te elevar. Palavra, foi o que essa carta fez comigo. E eu espero que ela consiga fazer com você também. História muito bonita. Abner. Nossa, Abner. Eu não sabia que o teu nome tivesse um significado tão lindo. Tal qual você sugeriu durante a história. Quem sabe, se eu tiver um novo rebento, coloque nele o nome de Abner. Ou vá sugerir alguém. Muito legal. Ouça a história do Abner. Você vai se apaixonar por ela. Antes de começar aqui na história, eu queria fazer um agradecimento especial a essas pessoas gentis, maravilhosas, educadas, generosas. Por falar em generosas, dia 13, que foi o último dia 13 agora que passou, foi o dia da generosidade, ó, da gentileza. Foi o dia da gentileza, no dia 13 de novembro. É o dia do aniversário da minha filha Paula Ruth. Caramba, Paula Ruth, minha filha, tá uma mulher, 31 anos, e na minha modesta opinião, a coisa mais linda do mundo. Linda em todos os aspectos e sentidos. Ô filhota, Paula Ruth, parabéns, que Deus te abençoe. Então ela fez aniversário, e eu tive curiosidade de pesquisar assim, sobre o dia 13 de novembro, e é o dia, olha que dia importante, o dia da gentileza. Que legal. Que sentimento nobre é esse, né? A gentileza é um dos sentimentos mais nobres que o ser humano pode experimentar. Que maravilha que ele é. Obrigado, viu? Agradecimentos especiais. Agradeço do fundo do coração as pessoas que se tornam membros aqui do canal. Elas são membros do canal e eu agradeço demais. Vou citar aqui os nomes de algumas pessoas, porque elas merecem. Porque não entram num canal simples para ouvir uma história apenas. Veja bem, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Quando você entra aqui no canal com o objetivo de ouvir uma história, já é uma ajuda tremenda para o canal. Já é um prestígio e tanto. Porque o YouTube sabe quantos canais ele tem espalhados pela aí. E quando alguém escolhe o nosso, nossa, isso tem uma representatividade muito grande, que é o que você está fazendo. Muito obrigado, viu? Mas a Maria Patrícia Poloni, há 5 dias ela virou assinante do nosso canal. E eu devo muito a ela. Um beijo, Maria Patrícia. A Maria Salete Chás, que já era nossa assinante, voltou a ser, faz 6 dias. E a Lucivana Evangelista voltou a ser assinante faz 7 dias. Ô Paulinho, responda-me com sinceridade. É importante mesmo que eu me torne membro do seu canal? É importantíssimo. Porque quando você diz assim para o YouTube, não é YouTube que eu estou apenas nesse canal para ouvir as histórias. É que eu integro, eu sou da família do canal. Eu gosto, eu confio no conteúdo desse canal. Para o YouTube é isso, sabe? Quando você se torna membro, você está dizendo assim, eu confio no bom propósito. Tudo na vida tem que ter um propósito, né? Eu confio no bom propósito desse canal. E quero apoiá-lo, tornando-me membro. E isso é um apoio muito grande. Tem um custo pequenininho, simbólico até eu diria. R$ 6,99 por mês. Só isso. Agora, reconheço que tem gente que infelizmente não pode. Tudo bem se você não puder. Mas se puder, nos apoie. Vai ser muito importante. Já pensou? Nós temos quase 50 mil nós temos de pessoas que assinam o canal. E não chegamos
a 100 membros. Mas vocês não sabem a felicidade que me dá a cada membro que integra o canal. Então eu gostaria muito que você participasse, tá? Faço a minha campanha, não me canso de fazê-la, porque eu, como responsável pelo canal, eu sei da importância de ter um membro. Eu sei o que significa ter um membro. Por isso eu te considero muito. Muito obrigado, viu? Quero ainda agradecer pessoas doces e carinhosas que apoiaram o canal mandando olha só, um Pix pro canal. Paulinho, pode, porque bem ao lado do título eu coloco ali um telefone. E esse telefone que eu coloco, que é o 951336677, esse telefone é uma chave Pix. Então você pode apoiar o canal por ali também. Ah, tá vendo? Ô Paulinho, então vou mandar um Pix para você. Sabe quem mandou? E eu quero destacar aqui o Aparecido Cervantes, obrigado. O Rosenir Bianconi. Ô Roseni, você é um amor. Ela está sempre presente aqui, né, Roseni? Sempre que ela pode, ela se faz presente. E Joanadson Rodrigues Gomes. Nome diferente, né? Joanadson Rodrigues Gomes. Muito obrigado, viu? Pessoas que enviam um Pix para cá. Ô Paulinho, e o WhatsApp, hein? É o mesmo telefone. Se você quiser mandar uma mensagem de zap, pode fazer uma pergunta, pode mandar mensagem de áudio. Se quiser, pode mandar um texto. É do jeito que você quiser. Pode ser texto e pode ser áudio também. Então você mande um áudio para cá, mande um texto, que a gente atende com muito carinho pelo 951336677. Já disse para vocês que a história de Abner é linda e exemplar. Então eu digo, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história desse homem fantástico e incrível acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa. O meu nome é um tanto ou quanto diferente. Meu nome é Abner. Eu me orgulho do meu nome, que foi devidamente escolhido pelo papai e pela mamãe, e o significado desse nome é lindo, é o pai da luz. Olha, eu não sei se mereço, mas é um nome realmente rico. Abner, o pai da luz. E eu quero contar para você a minha história, que começa naquele ano, não faz tanto tempo assim. Era uma tarde chuvosa e trouxe um misto de ansiedade e esperança para os meus pais. A dona Alessandra, a mamãe, e meu pai Rogério. Eles estavam prestes a descobrir o sexo do primeiro filho. Uma expectativa que iluminava seus rostos, e o médico começou o exame com um sorriso acolhedor, conversando. Olha, não tão louco para saber, né? O sexo do primeiro. É o primeiro? Ou a primeira? Não sei ainda. A minha mãe respondeu com entusiasmo: sim, doutor, somos pais de primeira viagem. E logo em seguida, ela completou: doutor, se for menino, chamaremos de Abner. Eu achei muito bonito o significado do nome, o pai da luz. Nossa, o médico comentou com a mamãe: é esse o significado do nome? Bonito mesmo. Eu vou até anotar. O médico disse para a mamãe, eu não sei se na brincadeira, que se ele tivesse outro filho, colocaria também Abner, o pai da luz. E se for menina? Vai ser Fabiana. O clima estava leve e festivo. Mas então, ao olhar para o monitor, a expressão do médico mudou. Seu sorriso deu lugar à seriedade. O que foi, doutor? Meu pai perguntou, já começando a se preocupar. Tentando disfarçar a gravidade da situação, o médico disse: bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-los. Vocês... acabei de ver aqui. Vocês terão um pai da luz.
Um pai da luz! Menino! Menino! Abner! Um sorriso enorme tomou conta dos rostos do papai e da mamãe. Meu pai beijou a minha mãe e exclamou: Abner, o pai da luz! Conforme você tanto repete, meu amor. Eu sempre quis um menino para torcer comigo pelo Coringão, doutor. E para ensiná-lo a jogar futebol. Esse vai ser craque! Esse vai envergar 10 no timão, hein? O médico apenas sorriu e brincou com meu pai: então deveria jogar no São Paulo se vai ser tão craque assim. Mas logo veio um momento em que mudaria todo aquele clima eufórico de alegria. O médico chama meu pai numa sala particular dele e pediu: sentem-se, por favor, eu preciso ter uma conversa a respeito do filho de vocês. E a preocupação tomou conta do ambiente. Doutor, que foi? Perguntou a minha mãe, já apreensiva. E então o médico falou: bem, como eu já mencionei, vocês terão um menino. Mas pelo que eu vi no ultrassom, o seu filho o filho dos senhores nascerá com uma condição chamada amputação congênita. Os olhos de meus pais se arregalaram em choque. Como é que é? Chama-se amputação congênita. Como assim? O que isso significa? O médico explicou. Ele vai nascer sem um dos braços e também a perninha, tudo do lado esquerdo. Naquele momento, o meu pai saiu do consultório como se estivesse dentro de um pesadelo terrível. A realidade para ele parecia insuportável. Rogério, onde você vai? Gritou a minha mãe enquanto ele saía da sala do médico. E ele retornou alguns segundos depois, ainda atordoado. Não, isso não pode estar acontecendo. O médico ainda tentou confortá-los, explicando: é uma condição rara, mas temos que enfrentar. O caminho de volta para casa, imagine como foi, envolto num silêncio pesado. As palavras ecoavam na mente de meus pais. Ao chegarem em casa, meu pai estava desolado. Alessandra, isso não pode ser verdade. Eu não posso ter um filho assim. Não posso. A minha mãe respondeu com firmeza: Rogério, eu também tô sentida. Sentida? Tô sim, eu tô sentida. E eu também gostaria que fosse um tremendo engano do médico. Mas antes, até que a minha mãe prosseguisse, meu pai falou: tem solução. Solução? Tem solução. Qual, Rogério? Solução é o aborto. Vamos abortar. Depois a gente tenta de novo. Rogério, o que você está falando? Eu estou falando para você, olha, vamos colocar uma pessoa que vai ter um problema grave. Você já pensou do lado esquerdo, ele não vai ter o braço, não vai ter a perna. Depois a gente tenta novamente. Rogério, escuta aqui. Ouça aqui. Eu nunca faria isso. Minha mãe já exclamou nervosamente: eu nunca faria isso. Nosso filho está vivo e saudável, e eu vou ter esse menino. A determinação da mamãe ressoava no ar. Desesperado, meu pai, vendo que era difícil vencê-la no argumento, pegou as chaves do carro e disse: eu vou sair então para pensar na vida. E as horas passaram lentamente, até que papai retornasse para casa 1h15 da manhã naquela madrugada. Minha mãe acordou com ele abrindo a porta, com dificuldade já para abrir a porta. Meu pai estava bêbado. E a mamãe perguntou preocupada:
Onde você estava, Rogério? Amanhã você tem que acordar cedo para trabalhar. Ele apenas murmurou algo incompreensível e se deixou cair na cama. O tempo passou. Como sempre o tempo passa. E naquele domingo chuvoso daquele ano, antes que o ano terminasse, a minha mãe acordou em trabalho de parto. A bolsa estourada. Rogério, amor, tá na hora. Ela balançava o meu pai, que ainda sonolento, respondeu: então tá, vamos lá. Mas não havia empolgação nele. Chegando à maternidade, a mamãe foi atendida rapidamente, enquanto meu pai esperava na sala, com o coração pesado. E quando finalmente a enfermeira apareceu dizendo: Sr. Rogério, parabéns, seu filho nasceu, o senhor pode vê-lo agora. Um sorriso forçado surgiu no rosto do papai, quando ele olhou pela janela do berçário e me viu pela primeira vez. Seu pensamento foi sombrio. Isso não poderia estar acontecendo comigo. Isso só pode ser um pesadelo. Só pode ser um pesadelo. Após voltarmos para casa, a minha mãe assumiu sozinha todos os cuidados comigo. Mesmo sentindo muita dor após o parto, era uma coisa mais ou menos natural. Ela tinha até que me pegar no berço para amamentar-me. Meu pai mantinha uma certa distância de mim, indiferente. E foi exatamente assim a nossa relação, distante e com indiferença do papai. E os anos se passaram e os exames revelaram que era possível que eu usasse próteses. Quando a minha mãe soube, ficou radiante. Ô Rogério, o nosso menino ele vai poder andar. Vai até poder, lógico que com limitação, jogar bola com você. Mas ele ainda pensava consigo mesmo: mas não será perfeitamente, ele não vai poder jogar como os outros. Eu, com apenas 2 anos, ganhei então as minhas primeiras próteses e comecei a aprender a andar. No começo era um desafio, eu caía mais do que ficava em pé. Mas ao mesmo tempo, não dependia de ninguém para me locomover. A minha mãe era a minha maior incentivadora. Vai! Abner, pai da Luz, vem bebê, vem com a mamãe. Ela dizia com um sorriso caloroso, como a me encorajar a tentar de novo. Meu pai, por outro lado, observava tudo pela janela, sua expressão séria e distante. E o tempo implacável não para e continua a passar. E com a ajuda constante da minha mãe, daí a pouquinho, com aquelas próteses no bracinho e na perninha, eu já conseguia correr pela casa, explorando o quintal. Até jogava bola sozinho. Eu vou ficar no gol. E os meninos maldosos, eles chutavam a bola no lado esquerdo. Mas eu achava um jeito de defender. Tudo bem que algumas entravam, mas eu achei um jeito de defender. Às vezes íamos ao parque, a mamãe me balançava naquele balanço e me ajudava a subir no escorregador. E eu me divertia como os outros meninos também. Sabe, apesar daquilo tudo, por eu ter nascido assim, eu acabei me adaptando bem. Eu tinha uma vida legal com as outras crianças. Sim, sempre tinha uma zombaria ou outra, mas eu levava aquilo numa boa. Mas havia uma sombra na minha alegria. Eu não entendia porque o meu pai nunca se juntava a nós. E assim os anos voaram e eu cheguei aos meus 8 anos. Um dia, por acaso, eu ouvi os meus pais conversando sobre mim. A minha mãe, ela estava dando uma bronca no meu pai, com seriedade. A minha mãe, quando queria falar sério, falava mesmo. Ô Rogério, deixa esse preconceito todo de lado. Ame o seu filho do jeito que ele é. É assim que a gente prova que ama as pessoas, aceitando as pessoas como elas são. Eu não consigo, Alessandra.
Até hoje eu não aceito que ele veio ao mundo desse jeito, dessa forma. Eu não consigo, Alessandra. Respondeu o meu pai, com tristeza e frieza. Eu tenho vergonha de ser visto com ele. E quando ele usou essa frase, naquele momento tudo fez sentido. Era por isso que somente a mamãe brincava comigo e me levava para passear. Lógico, eu tinha 8 anos e ao saber disso, fiquei triste, mas não magoado com o papai. Continuei a amá-lo como sempre. Essa condição eu havia aprendido nos carinhos da mamãe. Fiz de conta que nada sabia e seguia minha vida normalmente. Os anos continuaram voando. E de repente, eu já estava no meu 3º colegial, 17 anos, e já em vias de completá-lo. Eu fazia parte daquele pessoal que organizava a formatura do colegial. Você sabe, quando você tem uma deficiência, ou não é 100% do ponto de vista físico apto a tudo, você se desdobra naquilo que você é apto. A Cuca era boa, e eu fui escolhido assim como um líder para organizar a nossa festinha de formatura. Em uma tarde comum, o meu pai precisava ir a uma farmácia, e eu ouvi a mamãe dizer: Rogério, leva o Abner com você, porque meu pai estava sentindo tontura. Tem uma doença que não é tão banal assim, chamada labirintite, que a pessoa fica com a cabeça meio tonta. E de vez em quando o papai mandava manipular um remédio para ele que era bom. A mamãe com medo, porque meu pai estava reclamando de tontura aquele dia devido à labirintite. Rogério, leva o Abner com você. Ele hesitou. Mas Alessandra, ela insistiu. Leva, você não está muito bem. Ele é tão esperto e inteligente. Ele vai com você. Ele é seu filho. A determinação da minha mãe ecoou em mim como um raio de esperança. E então a mamãe me falou: Abner, seu pai, ele vai até a farmácia, vá com ele, filho. Sai um pouco de casa. Ela me chamou num canto e dá uma olhada nele. Ele está sentindo tontura devido àquela labirintite que ele tem. A relutância do papai em não aceitar era palpável enquanto nós entrávamos no carro. Não precisava, Abner, fica aí com a tua mãe. Não, pai, eu vou junto. Sabe quando você já estava preparado pela mãe e que precisava ir? A viagem dentro do carro foi envolta em silêncio pesado. De vez em quando, ele falava assim: hoje estou com a cabeça que parece que eu tomei um litro de uísque, sem ter tomado nada. Era tal da labirintite. Gozado, quando eu olho assim pro lado esquerdo, parece que eu fico mais tonto. Foi o máximo da conversa. Apenas às vezes o silêncio era quebrado pelo rádio que tocava músicas. Paramos assim. Era uma farmácia de manipulação, mas bem movimentada, e o estacionamento só tinha vaga para 2 carros. Paramos um pouco longe da farmácia e tivemos que andar um pouco até lá. Meu pai foi na frente e eu tentei acompanhá-lo atrás. Entramos na farmácia, ele comprou, na verdade, ele foi buscar o remédio já manipulado. O pessoal já fazia aquilo para ele. Ele deu o nome, aguardou um pouco, aquilo foi entregue. E quando nós voltávamos para o carro, ele na frente, eu atrás, foi aí que algo aterrorizante aconteceu. Do nada, mas do nada, um homem saiu de um beco. Havia uma metade de uma rua sem saída, e foi dali que ele saiu. O homem saiu daquele beco e abordou meu pai por trás. É um assalto! Gritou o homem anunciando. Passa a chave do carro! A arma brilhava sob a luz do sol ainda daquela tarde. E aquele brilho era um símbolo do medo iminente.
eu me lembrei do significado do meu nome. Abner, o pai da luz. Porque a arma tinha brilho como se luz tivesse. Eu não sei porquê, mas eu lembrei do significado do meu nome. O homem estava de frente para o meu pai e de costas para mim. E sem pensar nas consequências. E pensando Abner, o pai da luz. Eu com adrenalina correndo em minhas veias, desencaixei a prótese do meu braço esquerdo. Segurei a prótese com a minha mão direita. E com toda a força que eu tinha dentro de mim, eu fui na região da parte anterior da cabeça do homem com a nuca. E golpeei aquele homem com toda a força que eu tinha. E eu tinha força do braço direito, hein? Eu falei, quando você tem uma deficiência num braço, o outro é compensado. E eu tinha um braço direito muito forte. Porque era ele que me dava equilíbrio e me segurava para tudo. Inclusive em todas as brincadeiras de subir na árvore, de pendurar. Dei a pancada com toda a força do meu braço. O homem caiu no chão feito uma marionete. Por sorte, ou talvez destino, uma viatura policial passava exatamente naquela hora. E meu pai começou a acenar freneticamente para que os policiais vissem. Na verdade, eles já tinham visto. Tanto que já vinham parando e abrindo as portas e desceram com armas em punho. O homem foi dominado. Aliás, ele estava caído no chão, desmaiado ainda. Dominaram, portanto, aquele homem, algemaram-no. Enquanto que eu encaixava minha prótese novamente no lugar. Pronto. Às vezes é bom ser um homem biônico. Após renderem o bandido e colocarem o homem numa viatura, um dos policiais se virou pro meu pai e falou: olha, qual é a graça do senhor? É Rogério. Ô, seu Rogério, o senhor tá de parabéns, hein? A educação que o senhor deu pra esse menino. Seu filho, eu já vi tanto marmanjo perfeito, mas esse menino salvou sua vida. Se não fosse por ele, o senhor estaria, portanto, aí sem suas posses, o carro e possivelmente até baleado agora. Que filho que o senhor tem, hein? Parabéns, menino! Eu dei um sorriso. E meu pai olhando para o policial. Abner, o nome dele é Abner. Abner! Diferente. E o meu pai pela primeira vez falou: a minha mulher fala que significa o pai da luz. Ah! Brincou. Eu vou até anotar o nome aqui. Minha mulher tá grávida, disse o policial. Eu me lembrei da história contada do médico, quando o médico examinava minha mãe. Eu não sei se o médico realmente colocou o nome em algum filho ou sobrinho de Abner. E também não soube se aquele policial conseguiu convencer a mulher dele que o nome deveria ser Abner. Mas o peso daquelas palavras parecia ecoar nos ouvidos, nos meus ouvidos, como um hino de redenção. Depois que os policiais se retiraram, foram embora, olhei para o meu pai e eu percebi que ele estava chorando. Acho que foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar. Ele correu até mim e ele me deu um abraço apertado, como se ele quisesse nunca mais me soltar.
Ele me deu um abraço apertado. E ele falou comigo: filho, me perdoe. Eu apenas ouvia, porque eu também até tentei falar, mas não consegui. Eu fui um tremendo babaca todos esses anos. Segui o meu pai com voz trêmula. Se não fosse você e a sua prótese, eu poderia ter sido mais uma vítima daquele malfeitor. Eu olhei nos olhos dele e falei agora sim: tá tudo bem, pai. Mas ele retrucou: tudo bem nada, filho. Tudo bem nada. Sua voz estava carregada de emoção genuína. Eu sei que não posso voltar no tempo, admitiu com sinceridade total. Mas a partir de hoje, eu te prometo que serei o que eu acho que nunca fui: pai pra valer. Pai pra valer. Pai de verdade. E foi assim que começou uma nova etapa na nossa relação. Meu pai começou a me ajudar a entrar no carro como se estivesse tentando reparar todos os anos perdidos, e era exatamente o que ele fazia. Enquanto voltávamos para casa naquele dia tão transformador, ele virou-se para mim com um brilho nos olhos: ei, filho, domingo o Timão vai jogar. O que você acha da gente ir junto ver o jogo? Ô pai, mas o senhor sabe que eu torço pro Palmeiras, né? Eu fui tão negligente. Que eu não consegui fazer com que você gostasse nem do meu Coringão. Mas eu vou, pai. Você vai? Então você vai virar corintiano. Isso não. Mas eu vou com você. Porque no fundo, eu torço por você. Ao chegarmos em casa, a cena era de pura incredulidade. A minha mãe não conseguia acreditar ao ver que meu pai, que por tanto tempo foi uma sombra distante, estava ali abrindo a porta do carro para mim, me ajudando a sair do carro. E veio abraçado comigo pela primeira vez. Rogério, que bicho te... A minha mãe é muito espontânea. Foi assim que ela falou: Rogério, que bicho que te mordeu? Eu nem acredito no que eu tô vendo, ela exclamou, já com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não foi nenhum bicho não, Alessandro. Meu pai respondeu: só estou tratando meu filho como eu deveria ter tratado desde o dia que ele nasceu. Essas palavras ecoaram na sala de novo como um hino de redenção. Foi nesse dia que meu pai ainda falou para minha mãe: hoje eu entendi o significado do nome do nosso filho. Ele de verdade é o Pai da Luz. O Pai da Luz. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, essa é parte da minha história. Afinal de contas, eu já não tenho mais 17. Eu estou agora com 42 anos de idade. Me casei com a Flávia. Temos um filho lindo, Luiz Henrique, e uma menina maravilhosa que é a Priscila. Os netos do seu Rogério e da Alessandra mamãe.
eles curtem demais esses netos. Hoje, se tem uma pessoa que me venera na vida e no mundo, é justamente o meu pai. Mas onde quer que ele esteja, ele realiza sempre uma campanha para que você que é pai, curta o seu filho, independente de qualquer outra situação. Curta a sua filha, curta o seu filho. Afinal de contas, o tempo passa rápido demais. E como eu quero saber de todos os comentários a respeito da minha história. Se alguém se decidir a dar pro filho, pro neto, pro sobrinho, o nome de Abner, por favor me avise. Esse nome eu acho que ajuda. Obrigado por tudo, meu amigo. You're having doubts again. That's the way you've always been. I ain't much from listening. And I lost my innocence, searching for significance, and your wavering opinions and selfish whims. Maybe we were doomed right from the start. You had a nasty bout of jealousy and I had an eager heart. Any sad fool could see we were meant to be apart. Maybe we were doomed right from the start. It's getting bad again. Your love's grown cold and thin. This time is so much worse than it's ever been. I never felt adequate. You're always so hesitant. A lack of social etiquette has plagued me all my life. Maybe we were doomed right from the start. You had a nasty bout of jealousy and I had an eager heart. Any sad fool could see we were meant to be apart. Maybe we were doomed right from the start. Any sad fool to hate what he cannot have. Put it on the table and cut it in half. Come on, it's not so bad. Any sad fool can learn to hate what he cannot find. Let these broken dreams die. Let them tumble down over the mountainside.